caros alunos, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de História. Nós vamos dar continuidade às nossas aulas de revisão, visto que vocês já estão próximos das avaliações bimestrais e quanto menos dúvidas vocês tiverem, melhor será o aproveitamento de vocês nas avaliações. Nessas aulas nós vamos utilizar ainda o livro de atividades, então peço que você pegue seu livro e acompanhe as explicações de algumas questões que vão ser parecidas, vamos dizer assim, tem a mesma estrutura das questões que vocês irão observar nas avaliações de vocês, ok? Então, gente, no mais é isso. Peguem aí seu livro, seu caderno, qualquer dúvida podem estarei à disposição para esclarecer e vamos juntos para mais uma aula, agora a nossa revisão da disciplina de História. Olá, gente, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula que nós estamos fazendo aqui da disciplina de História. Nós vamos, nesse momento, dar continuidade, né, já que estamos aí há alguns dias das nossas avaliações bimestrais. Resolvi aqui trazer para vocês, na verdade, uma forma mais prática de nós fazermos a revisão. Nós fizemos na aula passada uma revisão tanto quanto teórica dos conceitos que estarão presentes na avaliação de vocês, os conteúdos que estarão presentes na avaliação de vocês, né, que vão auxiliar, né, aquela conceituação irá auxiliar vocês nas questões discursivas, nas questões que pedirem conceitos, algo bem conceitual, vamos dizer assim, né? Agora eu resolvi aqui trazer para vocês conteúdo do próprio livro de vocês, aqui do livro de atividades, né? Lá no final do conteúdo, principalmente na parte dos assuntos que irão cair no Enem, nos vestibulares, e algumas questões eu quero trazer aqui para vocês para mostrar mais ou menos a estrutura de como será a prova de vocês. Algumas questões têm a mesma estrutura das questões que estarão lá na prova, e assim, de uma forma mais prática, ajudar vocês respondendo as questões. Algumas das questões, outras questões vocês irão trazer respondidas, vocês irão responder para complementar o livro de vocês. Lembrando que boa parte das questões nós já trabalhamos e as questões que nós já respondemos, vocês se organizem para que mais adiante nós venhamos a organizar a questão da correção, né, da verificação das atividades entregues. Lembrando que atividades de caderno, de livro, elas contam como critérios avaliativos, ok? Mas isso é algo que nós vamos conversar um pouco mais adiante. Vamos dar início aqui, então, à resolução de algumas questões que vocês estão observando, né? Vocês observarem aí na questão do material para o Enem, a página 4 do livro de vocês. E aqui a primeira questão, ela traz um poema de Bertolt Brecht, né? Que ele vai falar o seguinte: quem construiu a Tebas de 7 portas? Nos livros estão os nomes dos reis. Arrastaram eles os blocos de pedra? E a Babilônia várias vezes destruída, quem as reconstruiu tantas vezes? Em que casas da lima dourada moravam os construtores? Para onde foram os pedreiros na noite em que a muralha da China ficou pronta? E a Roma, cheia de arcos do triunfo, quem os ergueu? Sobre quem triunfaram os Césares? Né? Aqui um poema mostrando algumas reflexões, né, de um trabalhador que lê os livros de história e começa a indagar, né, já que ele ouve falar dos monumentos, ouve falar das grandes feitos, mas sempre tem alguém ali por trás, né, dessas organizações, dessas grandes construções. E é essa a indagação no caso desse poema, vamos dizer assim, né? E aí ele faz uma crítica, na verdade, já que parece que somente as pessoas que mandaram fazer, elas recebem os feitos pelas grandes construções, né? As pessoas que realmente estiveram ali, que, vamos dizer, se empenharam ao máximo para fazer acontecer essas grandes obras que mostra aí o autor, não recebem o crédito devido, vamos dizer assim. E aí ele pergunta aqui, que a crítica se refere ao fato de que, letra A, os agentes históricos de uma determinada sociedade deveriam ser aqueles que
que realizaram feitos históricos ou grandiosos, e por isso ficariam na memória. Aqui ele vai falar sobre sujeito histórico. Se você perceber bem, a questão ela trata um pouco sobre o sujeito histórico, sobre o processo e sujeito histórico, né? E aí a letra A, ela fala isso, que as pessoas que deveriam ser lembradas pelos grandes feitos são aquelas que têm uma importância significativa, que tenham relevância, vamos dizer assim, que tiveram relevância na história da sociedade, ok? A letra B, a história deveria se preocupar em memorizar os nomes de reis ou governantes das civilizações que se desenvolveram ao longo do tempo, né? Essa alternativa, ela diz mais ou menos para você condicionar o processo histórico apenas a lembrar nomes de reis ou de governantes, né? E nós sabemos que, obviamente, não é bem assim. Letra C. Os grandes monumentos históricos foram construídos por trabalhadores, mas sua memória está vinculada aos governantes das sociedades que os construíram, né? Basicamente, gente, esta é a questão correta, ok? A letra C é a questão correta, porque geralmente quem sempre leva o crédito total por uma grande construção ou por uma grande realização são aqueles que estão na liderança, são os líderes, né? Enquanto que a população mesmo que trabalhou, que se sacrificou para que aquilo surgisse, ela é colocada em segundo plano, ok? A resposta dessa questão aqui, no caso, seria a letra C, né? Ok? Aqui ele fala que os trabalhadores que consideram que a história é uma ciência de difícil compreensão, pois se trata de sociedades antigas e distantes no tempo. E a letra E, as civilizações citadas no texto, embora muito importantes, permaneceram sem terem sido alvos de pesquisas históricas. Está errado. Ele fala aí dos egípcios, fala aí dos babilônicos, fala dos chineses, dos romanos. Todas essas civilizações, todas, sem exceção, elas são investigadas e a cada momento uma descoberta nova, vamos dizer assim, sobre o cotidiano dessas civilizações já é de uma grande relevância no ponto de vista do processo histórico, no ponto de vista de descobrimentos históricos, ok? Ou seja, as 4 civilizações que ele fala aí, se não me engano, todas elas já estão bem trabalhadas a cada momento, bem trabalhadas pelos grupos de professores historiadores, ok? Vamos observando aqui, então, agora vamos avançar um pouquinho. Essa é uma questão importante que é para a compreensão de vocês. E agora nós vamos avançar um pouco mais em relação ao conceito de história, ok? Dando prosseguimento, gente, aqui à nossa revisão, vocês observem aí na página 10, ainda nessa questão da guia do Enem, uma questão sobre o Antigo Egito, né? Que ele fala aqui que o Antigo Egito o Egito, na verdade, é visitado anualmente por milhões de turistas de todos os quadrantes do planeta, desejosos por ver com os próprios olhos a grandiosidade do poder esculpido em pedra há milênios, como, por exemplo, as pirâmides de Gizé, as tumbas do Vale dos Reis e os numerosos templos construídos ao longo do Nilo. O que hoje se transformou em atração turística era no passado interpretado de uma forma bastante diferente, né? Aqui ele vai falar um pouco sobre como que essas estruturas elas se encaixavam, na verdade, em relação à estrutura da sociedade egípcia naquela época. Hoje tudo vira motivo para visitação, né? Para visitação de turistas. O Egito ele se vale muito das atrações turísticas, desses monumentos históricos, como uma fonte de renda, já que o turismo é um dos grandes impulsionadores da riqueza do atual Egito, vamos dizer assim, né? E aí nós temos algumas questões, algumas alternativas, que se nós formos observar logo, formos fazer de um modo geral, a alternativa correta aqui ela seria a letra A, né, que significava, entre outros aspectos, o poder que os faraós tinham
para escravizar grandes contingentes populacionais que trabalhavam nesses monumentos, ok? Ao longo da história, quando nós estudamos um pouco a civilização do Antigo Egito, nós podemos observar que, principalmente na fase conhecida como Novo Império, o Egito ele aumentou o seu expansionismo militar. E com esse aumento do expansionismo, né, da expansão egípcia em outras regiões ali da antiguidade, várias pessoas eram feitas, presas e tomadas em cativeiro, né? E os faraós, eles gostavam muito, vamos dizer assim, de eles gostavam muito de mostrar a grandeza do poder deles, do reinado deles, com grandes construções, com construções que são simplesmente extraordinárias se nós formos observar a época onde elas eram produzidas, ok? E assim, isso daí era uma demonstração do poder que o faraó possuía, né? Era uma demonstração dele que ele era, além da questão religiosa, vamos dizer assim, nós podemos dizer que a questão política sempre pesou muito, né? Pelo menos em algumas partes da civilização egípcia, ok? As outras situações aqui, elas estão incorretas. Por exemplo, a letra C, que fala significava a solução para os problemas econômicos, uma vez que os faraós sacrificavam aos deuses suas riquezas construindo templos, né? Vamos dizer que ela está um tanto quanto equivocada por conta de levar em consideração a realidade do atual Egito, né? E não do Antigo Egito, ok? Da civilização egípcia antiga, que era bastante dependente do Rio Nilo, ok? Nesse caso aqui, então, gente, a resposta correta seria a letra A, ok? Observem aí mais adiante, agora na página 13, nós vamos ter uma nova questão relacionada à civilização antiga civilização egípcia, né? Nós vamos observar aqui com detalhes qual o procedimento. É o seguinte, sobre a visita do historiador grego, né, do Heródoto, que nós chegamos a ver que ele é considerado o pai da história, e ele fez inúmeras viagens em várias regiões do mundo conhecido. E numa das viagens que ele fez ao Egito, né, ele falou um pouco sobre a questão das cheias do regime, né, que o Rio Nilo ele funcionava. Ele que já chegou a dizer que o Egito é uma dádiva do Rio Nilo, né? E aqui ele fala um pequeno documentário, né, do que ele colocou nos seus livros, conhecido como História. Ele fala o seguinte: eu queria saber por que o Nilo sobe no começo do verão e subindo continua por 100 dias. Porque ele se retrai e sua corrente baixa assim que termina esses dias, sendo que permanece baixo o inverno inteiro até um novo verão. Alguns gregos apresentam explicações para os fenômenos do rio Nilo. Eles afirmam que os ventos do noroeste provocam a subida do rio ao impedir que suas águas corram para o mar. Não obstante, com certa frequência, esses ventos deixam de soprar sem que o rio pare de subir de forma habitual. Além disso, se os ventos do noroeste produzissem esse efeito, os outros rios que correm na direção contrária aos ventos deveriam apresentar os mesmos efeitos que o Nilo, mesmo porque eles todos são pequenos, de menor corrente. E aí vem o enunciado da questão. Nessa passagem, Heródoto critica a explicação de alguns gregos para os fenômenos do rio Nilo. De acordo com o texto, julga as afirmativas abaixo. A primeira afirmativa que aparece aqui para vocês. Para alguns gregos, as cheias do rio Nilo devem-se ao fato de que suas águas são impedidas de correr para o mar pela força dos ventos do noroeste. A segunda afirmativa. O argumento embasado na influência dos ventos do noroeste nas cheias do Nilo sustenta-se no fato de que, quando os ventos param, o Nilo não sobe. Terceiro, a explicação de alguns gregos para as cheias do rio Nilo baseava-se no fato de que um fenômeno igual ocorria com rios de menor porte que seguiam na mesma direção dos ventos.
e aí ele fala que é correto o que se afirma em. Dessas questões aqui, vocês observarem bem, é uma questão que vai um pouco mais para geografia e história também, né? Já que o contexto histórico é Heródoto que relatou isso nos seus livros, e o contexto geográfico é porque ele vai levar em consideração um regime de cheias e vazantes do Rio Nilo. E se nós formos observar aqui bem, nessa questão, seria a alternativa correta, seria a alternativa 1, né, a letra 1, né, o número 1, na verdade, que seria o número 1. Para alguns gregos, as cheias do Nilo devem-se ao fato de que suas águas são impedidas de correr para o mar pela força dos ventos do noroeste, que é um dos processos que vão fazer em relação à cheia e à vazante do rio Nilo. Ok? Seria ligado a essa questão da cheia do rio Nilo, ok? A questão do efeito que os ventos noroeste acabam causando, né, vamos dizer assim, sobre o volume de água presente ali, evitando um ano, vamos dizer assim, inteiro de cheias ou de grande volume pertencente ao rio, ok? Vamos observando aqui, né? Vamos observando aqui um pouco mais abaixo uma questão sobre os hebreus, né? Os hebreus que eram um dos povos ali que habitavam a região que era conhecida na época como Canaã, e hoje nós conhecemos ela como a Palestina ou o Estado de Israel, né, a região de onde fica o Estado de Israel. E ele fala o seguinte aqui: existe uma crença religiosa aceita por praticantes de judaísmo e islamismo que proíbe o consumo de carne de porco, estabelecida na antiguidade, quando os judeus viviam em regiões áridas. Foi adotada séculos depois por árabes islamizados, que eram dos povos do deserto. Essa regra pode ser entendida como, e aí ele fala, letra A, uma demonstração de que o islamismo é o ramo do judaísmo tradicional. Letra B, o indício de que a carne de porco era rejeitada em toda a Ásia. Letra C, uma certeza de que do judaísmo surgiu o islamismo, né? Letra D, uma crença, uma prova de que a carne de porco era largamente consumida fora das regiões áridas. E letra E, uma crença antiga em que o porco é considerado um animal impuro, né? E aí, se vocês observarem bem, né, até mesmo na leitura da Bíblia, como já falamos nas aulas anteriores para vocês, todas as informações que nós tivermos sobre os judeus, elas estão disponíveis no seu principal livro, né, que é a Bíblia Sagrada. Ok? Em relação ao porco, na Bíblia Sagrada, existe uma série de fatores que podem tornar e que tornam, na verdade, um animal puro de um animal impuro. E o porco, vamos dizer que ele é o primeiro da lista dos animais impuros, né? Ou seja, Deus, de acordo com a tradição bíblica, Deus proíbe o povo de Israel de comer determinados tipos de animais que possuam algumas características. E o porco, ele se enquadra, vamos dizer assim, nessa proibição. Então, em relação à questão apresentada aqui do Enem, vamos dizer que a resposta correta seria a letra E, uma crença antiga de que o porco é um animal impuro, né? Os judeus, eles até hoje, eles se abstêm de comer carne de porco, eles não podem comer, porque de acordo com eles, eles estariam cometendo uma espécie de transgressão, né? E eles não querem continuar com essa situação de transgressão, preferindo evitar que o consumo de porco pudesse ser, com isso, aproveitar que o consumo de porco pudesse ser utilizado de forma acelerada, vamos dizer assim, ok? Dando continuidade aqui, gente, à nossa sequência, né, de resoluções de atividades, vamos avançando aqui na página 17 do material
destinado ao Enem, para compreendermos agora um pouco sobre uma das temáticas importantes que vão estar com certeza na prova de vocês, que é a questão envolvendo a Grécia Antiga, né? A Antiguidade Clássica, como que se deu o desenvolvimento, o surgimento da Grécia Antiga e quais são as suas principais contribuições, né? Vamos dizer assim. Aqui logo de cara nós já vamos ver uma contribuição importante que os gregos antigos deixaram para as civilizações modernas, que é a questão da cidadania, que é a questão da democracia, da participação do povo nas decisões. Obviamente que naquela época os critérios para que a pessoa pudesse participar dessas situações eram muito específicos, eram muito rigorosos e muito segregatórios, vamos dizer assim, né? Onde a pessoa dificilmente poderia adquirir ou se atentar a esses critérios. E aqui a terceira questão dessa parte da cidadania na Grécia Antiga vamos ver o que ela diz aqui. Compreende-se assim o alcance de uma reivindicação que surge desde o nascimento da cidade na Grécia Antiga, a redação das leis. Ao escrevê-las, não se faz mais assegurar-lhes permanência e fixidez. As leis tornam-se bem comum, regra geral suscetível de ser aplicada a todos da mesma maneira. E aí ele fala, para o autor, a reivindicação atendida na Grécia Antiga, ainda vigente no mundo contemporâneo, buscava seguir o seguinte princípio. E aí ele mostra 5 princípios importantes para a nossa sociedade como um todo. Porém, apenas um princípio pode compreender essa pergunta que vocês viram mais acima. E, obviamente, o primeiro é o princípio da isonomia, a igualdade de tratamento dos cidadãos, né? Vamos dizer que esse princípio é o princípio vamos dizer, mais importante no contexto da organização da Grécia Antiga, né? Eles foram dos pioneiros a utilizar essa expressão de igualdade, a isonomia. Porém, se nós observarmos bem, a cidadania ela tinha vários aspectos em relação à Grécia Antiga. Nós tínhamos a questão dos núcleos familiares, né, dos oikos, né, como eles funcionavam. Nós tínhamos a questão dos princípios, que eram os princípios que regulamentavam, vamos dizer assim, a religião, o cotidiano dos cidadãos gregos, sejam eles independentes da cidade-estado aonde eles possam estar nesse momento, ok? Então, gente, para a gente finalizar aqui, né, a nossa pequena revisão, né, revisão tanto quanto mais prática, vamos dizer, sobre o que vimos sobre as civilizações antigas, sobre o início da história, principalmente sobre, no caso aqui, a civilização grega, nós temos aqui a quarta questão da página 17, né, do Guia de Estudos sobre o Enem, relacionado à história. Temos aqui a questão que ela mostra 2 textos. Ela mostra um texto do Tucídides, né, e um texto de Aristóteles. Basicamente, o primeiro texto fala o seguinte: olhamos o homem alheio às atividades públicas não como alguém que cuida apenas de seus próprios interesses, mas como um inútil. Nós, cidadãos atenienses, decidimos as questões públicas por nós mesmos na crença de que não é o debate que é empecilho à ação, e sim o fato de não se estar esclarecido pelo debate antes de chegar a hora da ação. Okay? Vamos então à segunda, que é o texto do Aristóteles. Um cidadão integral pode ser definido por nada mais, nada menos que pelo direito de administrar justiça e exercer funções públicas. Algumas destas, todavia, são limitadas quanto ao tempo de exercício, de tal modo que não podem, de alguma forma, ser exercidas 2 vezes pela mesma pessoa, ou somente podem sê-lo depois de certos intervalos de tempos prefixados.
Comparando os textos 1 e 2, tanto para Tucídides, que viveu no século V, quanto para Aristóteles, que viveu no século IV, a cidadania ela era definida pelo quê? Aí vem a questão, se ela era definida pelo prestígio, pelo acúmulo de riqueza, pela participação política, pelo nascimento ou pelo parentesco. Gente, a questão da cidadania na Grécia Antiga, né, ela é muito atrelada com a democracia. E qual era o pilar, e ainda é, na verdade, o pilar da democracia, tanto para os gregos antigos, quando ela começou a surgir, quanto para nós, modernamente falando hoje, né? A democracia, ela se dá, o combustível da democracia é a participação política, né? A participação política, a participação nos destinos, né, nos eventos que rondavam a cidade-estado, a polis grega da época, né, quanto mais inteirado você fosse, vamos dizer assim, nas questões envolvendo a sua cidade, envolvendo sua polis, mais ativo você era na política local, né? Lembrando alguns detalhes em relação à política e à democracia, que obviamente a democracia ateniense, a democracia da Grécia Antiga, ela era muito restritiva em relação aos modelos de democracia que nós temos hoje, né? Mas ainda assim, como já falei para vocês várias vezes em outras atividades, em outros momentos, o processo de iniciar o pensamento sobre democracia já foi muito importante, porque na época em que a Grécia Antiga estava desenvolvendo essas situações, o restante do mundo ainda vivia basicamente numa questão da teocracia. Países como, por exemplo, o Egito, a Pérsia, né, que viviam no mesmo ambiente que os gregos, eles se baseavam muito nas suas relações de poder, nas suas reações hierárquicas, como a teocracia, como se o seu chefe, o faraó ou o rei, fosse representante direto dos deuses e por isso não pudessem sofrer qualquer tipo de contestação. Já na democracia participativa de Atenas, todos podiam se manifestar, obviamente, aqueles que cumprissem as regras, né? Mas todos podiam se manifestar, todos podiam expressar a sua opinião, né? E vamos dizer que observar quais seriam as consequências dessa mesma opinião, né? O Tucídides, ele fala que em relação à ação, que um cidadão ele só pode dormir tranquilo, vamos dizer bem assim, quando ele se mantém ativo nas decisões que vão modificar a vida dele, já que ele vive numa cidade, ele vive numa comunidade, né? Então, gente, só para deixar bem claro mesmo, né? Não era aquela questão, você é atuante na cidade, vamos dizer assim, você está ali porque alguém te colocou. Não, geralmente não era bem assim, né? Vamos dizer que o nível de engajamento que cada pessoa fazia naquela época, e ainda hoje, né, o nível de engajamento que as pessoas fazem hoje para determinados temas, poderia, se vivêssemos naquela época dele, poderia muito bem percebermos que estaríamos reféns ou vítimas, por exemplo, de um acúmulo de riqueza, porque nós estamos lá trabalhando, fazendo as coisas, né, participando, mas com o intuito de crescer financeiramente nesse contexto. Só que era algo que eles não gostavam, eles abominavam, vamos dizer assim. O importante era a participação política. Se você tinha condições, era seu dever participar e defender os interesses da sua família, do seu oikos, né, no caso, e da sociedade como um todo, ok? Então a resposta certa aqui seria a letra C, participação política, ok, gente? No mais, pessoal, a nossa revisão ela termina por aqui. No mais, eu espero que vocês estejam preparados, né, para nossas avaliações. Qualquer dúvida que venha a surgir aqui em relação ao vídeo, em relação a qualquer conteúdo que vocês, por um acaso, não venham ter entendido, estarei à disposição para ajudar vocês, para esclarecer o mais rápido possível, ok? No mais, é isso, gente. Um forte abraço a todos, se cuidem, né? E até a nossa próxima aula.